no chamado evolucionismo teísta. Tá. Fala, Paquitos. Ó, e o Thiago Narlock, ele falou aqui: Pastor, o senhor poderia discorrer um pouco sobre os diferentes níveis dentro do cessacionismo? Cessacionismo. O que é? É a ideia de que os dons cessaram. Ah, então eu posso acrescentar minha dúvida nisso também? Pode. Eu sou evangélico, eu oro em línguas e tudo mais, e tem gente que tem a linha de que isso não existe. Aquela coisa dos dons do Espírito Santo serem espalhados pela terra. Qual que é a tua visão sobre isso e completar a pergunta? Bom, então veja bem. A Bíblia fala de dons espirituais. Dom da profecia. E você tem... São quantos? 4 listas de dons. Tá. Você tem, aliás, 5 listas de dons. Você tem Romanos 12, você tem 1 Coríntios 12, você tem 1 Coríntios 14. São trechos que falam sobre isso. Que tratam do assunto de dons espirituais. Efésios 4 e 1 de Pedro 4. Então são 5 textos da Bíblia que lidam com isso. Então, alguns entendem que esses dons chamados dons de sinais, dom de profecia, dom de cura, dom de línguas, cessaram. Porque entendem que quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado, entendem que o que é perfeito seria o cânon, fechamento do cânon. Terminado, a Bíblia agora está completa, tem uma capa ulterior. Mas cessaram quando? No momento em Cristo? Com o advento dos apóstolos, depois dos apóstolos, teria cessado. O que eu pessoalmente entendo? Eu entendo que os dons são contemporâneos, mas não entendo, sou cessacionista, não entendo que aquilo que as pessoas chamam do dom é dom. Por exemplo, entendi. Não creio que dom de profecia é eu dizer para você, meu servo, como se eu estivesse trazendo uma revelação nova para você. Entendi. Isso não é dom de profecia. Isso é o quê? Dom de profecia na Bíblia é expor as Escrituras. É quando você abre a Bíblia, explica a Bíblia, prega a Bíblia, entendi. Aplica a Bíblia. Isso é dom de profecia. Isso existe. Isso existe. Ah, tá. Eu não creio, por exemplo, que o dom de apostolado é que hoje tem os apóstolos. Não, eu creio que nós tivemos os apóstolos e que hoje nós temos o dom de apostolado. Diferente. Eu não creio que o dom de línguas, do jeito que se usa hoje, tem amparo nas Escrituras no seguinte aspecto. Primeiro, não creio que a evidência do batismo com falar em línguas, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Ah, tá, concordo. Segundo, não necessariamente uma pessoa que é batizada no Espírito Santo tem que falar em línguas. Depois, eu não creio que a prática está sendo usada de acordo com o que ensina Paulo. Porque o que Paulo ensina? O que Paulo ensina? Paulo não proíbe falar em línguas. Mas ele diz o seguinte, tem que ser no máximo 2 ou 3, um depois do outro, e que haja intérprete. Ele diz, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todo mundo entenda que falar 10 mil que ninguém entenda. Então o que você tem visto às vezes nas igrejas? O cara está fazendo uma oração diante da congregação, no meio da oração dele ele entremeia algumas palavras lá, não são conhecidas. Tá. Quebrou o princípio, que ele não pode falar sem que haja intérprete. Esse é o primeiro aspecto. Aí você está numa congregação... Porque senão não tem uma função prática. Não tem prático, não tem inteligência. Tem alguém falando uma coisa que ninguém entende e não tem alguém para interpretar. Exato. Está uma congregação reunida. Porque a língua, na teoria, é para edificação própria, não para os outros. Eu vou entrar nesse ponto aí. Entrar nesse ponto aí. Tá a congregação toda e todo mundo começa a falar. Está errado, porque tem que ser com ordem. Tem que ser no máximo 2 ou 3, um depois do outro, e que haja intérprete. Então, se a prática está errada, não deva funcionar. Agora, mais ainda, é muito comum você escutar a seguinte interpretação. A pessoa está falando em língua, e a outra diz, meu servo, e começa a dar uma mensagem de Deus para a pessoa interpretando as línguas. Está errado de novo. Por que está errado de novo? O que Paulo diz? Quem profetiza, fala a homens. Quem fala em línguas, fala a Deus. Então, línguas é sempre oração e nunca pregação. Se houver a interpretação, tem que interpretar a oração e não a pregação, porque aí é profecia. Entendi. E língua não é profecia. Língua é com Deus. É oração. Então, é oração. O nosso saudoso Juan Carlos Ortiz diz que línguas é o dom de pijama, é o dom da sua intimidade com Deus.
Não é para ser mostrado. Da sua intimidade com Deus. Então, Paulo não proíbe falar, mas orienta como falar. Então, quando eu digo para você... Mas qual é a função? Por que... Autentificação. Para autentificação. É por isso que na colocação de Paulo é o dom menos importante. Porque todos os dons são dons para a edificação do corpo. Se não houver interpretação, não vai edificar o corpo. Quem fala em mistério, ele nem sabe o que está falando. Entendi. E isso, o que tem a ver com o Pentecostes? Ou não tem relação? O Pentecostes, veja bem, embora eu não tenha unanimidade nessa opinião, mas entendo que o que aconteceu no Pentecostes não é isso que aconteceu em Corinto. Tá. Porque lá em Pentecostes o que está acontecendo é que todos entendem, e ali é língua vernacular, ali é língua falada. Que existe e cada um está entendendo. Dialetos. Tá. Né? E cada um entendendo a sua própria língua. Entendi. E o Espírito Santo, o que é? Porque tem Deus, Jesus, Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é Deus. Então nós cremos na Trindade. Função, Nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Os três são da mesma essência, da mesma substância, são três pessoas distintas, mas um só Deus. Então, é o Deus Trino. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. São três pessoas distintas, mas de uma só essência, da mesma substância.